Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Quantos vieram nesta noite ouvir a poderosa palavra do Senhor? Então, se você veio ouvir a palavra do Senhor, Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8, traz como título os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Quem crê diz amém. Podeis tomar os seus assentos. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder bendizer o nome do Senhor através da sua bendita palavra. Eu louvo a Deus pela vida do nosso sonoplasta, o nosso irmão André. Irmão André. O André estava ocupado, mas houve aí o meu pedido, e fiquei muito feliz, né, com a sua presença aqui. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Toda a equipe do grupo de louvor, que Deus abençoe a cada um de vocês, né, continue abençoando com este louvor magnífico. A todos os obreiros, né, cantor Jovenilson, que não mediu esforço. Esse caboclo aqui é esperto. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para um dos seus pequeninos, de forma alguma perderá o seu galardão. Você já recebeu a sua bênção nessa noite, amém? Deus abençoe pastor Juvenilson, né? Cantor Juvenilson, e todos os irmãos, todos os obreiros. A minha esposa, fica de pé minha esposa fez a oração, fica de pé, só o pessoal te ver. Porque a gente viaja muito, pessoal, anda aí nos estados, aí por aí, e às vezes não tem como a esposa ir. E as pessoas pensam, será que ele é casado? Quem é a esposa dele? Então, essa aí é minha esposa. Você que adquirir esse DVD vai estar vendo. Essa é minha esposa, pode sentar, meu bem. E por sinal, a mais bonita da festa, para mim, né? Estamos há 27 anos casados. Quando eu conheci ela, tinha 14 anos, eu estava com 17 para 18, e já estamos aí com 27 anos de casado. Pastor Gutenberg, se coloca de pé, pastor Gutenberg, para o povo te conhecer. Fica aqui, pastor, aqui na frente aqui. Pastor Gutenberg. Pastor Gutenberg foi o visionário que Deus usou para abençoar a minha vida. Não foi, irmão Alcides? Cheguei aqui de cabisbaixo, olhando para o chão, olhando para os lados, né? E Deus tocou no coração do pastor Gutenberg e disse assim para ele: ajuda esse menino, né, que é precioso para mim.
Pastor Gutenberg investiu na minha vida e disse: o que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de pregar, ser pregador. Ele me deu a oportunidade, eu ministrei, estendeu as mãos. Foi ele que colocou a primeira gravata no meu pescoço. Quando eu fui pregar, nem gravata eu tinha. O pastor Gutenberg entrou na casa dele, pegou uma gravata e colocou no meu pescoço. Eu disse: pastor, eu não sei dar nó. E o pastor Gutenberg deu o nó na gravata, ajeitou e disse: vai, filho, vai pregar. Por que eu estou falando isso? Porque para mim é uma honra. E eu tenho vontade que, por onde eu passar, quem me conhecer, conheça a história desse homem, que Deus tanto usou para me abençoar. Amém? Pode sentar, pastor. Deus abençoe. Esse é o pastor Gutenberg, homem de Deus. Há 17 anos atrás, quando cheguei aqui ele já estava, né? Se cheguei até pastor, eu pensava assim comigo: o dia que eu for ungido a pastor, é porque já está bem próximo à vinda de Cristo. E eu acho que Jesus já está com a mão na maçaneta, porque só pela misericórdia de Deus, né? Deus abençoe ricamente o pastor, a sua família, a pastora Elisângela. Fica de pé, irmã Elisângela. Pastora Elisângela, a esposa do pastor Gutenberg. Filma ela aqui, essa bênção de Deus, uma mulher que luta verdadeiramente por suas ovelhas. Amém? Que Deus abençoe, pode se assentar. Cantora Ruth Coutinho, que Deus abençoe. Cantora Fabiana, todos os cantores, aqueles que não puderam louvar nesta noite, mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus, uma certa feita, vendo um homem na coletoria de impostos, e Jesus passando, e todos os rabinos parecem um com o outro, a sua forma de vestir, a sua barba longa, um quipar na cabeça, uma estola sacerdotal. E Jesus passando às margens daquela praia, ele viu um homem. E Jesus, ao olhar para aquele homem, disse: Levi, segue-me. Aquele homem, olhando para Jesus, ele não se preocupou com o seu trabalho, que era um trabalho do Estado, pois ele prestava um serviço a Roma. Ele não se apegou à sua profissão, ao seu salário, mas aquele homem se levantou, deixou aquilo que estava na sua escrivania, e ele seguiu a Jesus. Quando o Senhor nos chama para este ministério, quando o Senhor nos chama para realizar a sua obra, existem infortúnios, vendavais, turbulências que se levantam sobre as nossas vidas para tentar nos parar, porque o Senhor, nosso Deus, quando nos chama para sermos um soldado, para sermos um demolidor de gigante. Olhe para o seu irmão nesta noite, e esse é o tema desta palavra. Olhe para o seu irmão e diz para ele: você é um demolidor de gigantes. Fala para ele, fala com ousadia: você é um demolidor de gigantes. Aí um dia eu falei assim: Deus, passei na porta de uma igreja, falei para minha mãezinha: mãe, se um dia eu for crente, eu quero ser pregador. O tempo se passou, me converti e comecei a obra do Senhor. No dia que eu me levantei para dar um testemunho a primeira vez, 800 pessoas dentro de um templo. Quando eu dava o testemunho, que eu falava que Deus havia restaurado a minha vida, se levantou uma mulher possessa de um espírito maligno, apontou o dedo para mim e disse: mas você não vai caminhar, pois eu vou te matar. Naquele momento eu disse: mas maior é o que está comigo.
Eu sei que para poder fazer a obra do Senhor, temos que estar ligado no mundo espiritual e ter a certeza que não vai ser fácil. Eu disse, vou fazer a obra do Senhor. Passou-se uns tempos, nunca me reagi, né? E um dia Deus falou no meu coração, quando eu vinha de uma festividade, numa festa de carnaval, era madrugada, quando eu parei no meio de um cerrado, não conseguia pilotar aquela moto, não conseguia apertar a embreagem, não conseguia acelerar a moto, e Deus me mostrou numa revelação, e me disse, filho, esta é a vida que você está levando. Mostrou o meu sofrimento, mostrou a minha família chorando, e depois o Senhor me mostrou a vida que Ele tinha para mim. Deus me mostrou eu de terno e gravata, com o microfone na mão pregando, a minha família alegre, feliz, e dizia, esta é a vida que eu tenho para ti. Quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que Israel estava sendo afrontada pelos filisteus, e o exército de Saul não conseguia sobressair aquele exército dos filisteus, porque era um exército de gigantes. E um dia um menino que estava pastoreando no meio dos campos, aquele menino então, Deus olha do céu para ele, e Deus derrama uma unção na vida dele, denominada como a unção para destruir gigantes. Davi chega diante dos seus irmãos, quando eles estão ali sendo afrontados 40 dias, o gigante Golias subia no vale e gritava, mande um homem que possa lutar comigo. Todos os dias, 2 vezes por dia, o gigante gritava. Israel, o seu exército estava ali com medo, não tinha um homem que pudesse enfrentar aquele gigante, um gigante com 3 metros de altura e 1 palmo de lambuja, um gigante que trazia na sua cabeça um capacete que pesava 5 quilos e 200 gramas de quebra, um gigante que trazia uma couraça, um peitoril, que pesava cerca de 90 quilos, um gigante que só a sua espada pesava 12 quilos. A história vai dizer que esse gigante pesava cerca de 400 quilos. Não tinha homem que enfrentava aquele homem, e ele desafiava quando Deus derrama a unção sobre Davi. E Davi, ele vai enfrentar o gigante, e entre aquelas pessoas que estavam assistindo de camarote a Davi desafiar Golias, estava lá um homem, 17 anos, evangelista Fábio, 17 anos, a mesma idade de Davi. Ei, olhe para cá. E aquele homem sentou e ficou olhando aquela cena. Um homem franzino, 17 anos, estava indo enfrentar o inimigo com um cajado na mão. E eles disseram: o que vai acontecer? Eles se preocuparam: o que vai acontecer? O exército ficou parado, olhando aquele menino desafiar o gigante. E quando eles viram que Davi, na humilhação que o gigante diz que iria esmagá-lo, ele arranca uma funda e coloca sobre ela uma pedra. Haramanagasu. Aquela pedra foi lançada por mãos humanas,
mas a unção destruidora de gigante estava sobre aquela pedra. Ei, Deus manda eu te falar nesta noite: use as armas que você tem. Deus está esperando só que você reaja e deixa que o milagre Ele fará por ti, porque Deus está aqueles que destroem gigantes. Louvado seja Deus. Ei, xarabadagaçu. E estava sentado ali um moço, e viu tudo, assistiu tudo de camarote. E um dia Davi, sendo perseguido, eu busquei na Bíblia por que Saul perseguia tanto Davi. Eu procurei resposta e não encontrei. E Davi chega na caverna de Adulão, um esconderijo, um lugar de refúgio. E quando Davi chega na caverna de Adulão, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, quem está ouvindo diz amém. As pessoas que a Bíblia diz que eram aqueles que não tinham crédito, a Bíblia diz que eram aqueles que estavam devedores, aqueles que eram desprovidos, porque aquele povo era antissocial, não tinha crédito, não tinha nome, estavam no anonimato. Descobriram que Davi estava na caverna de Adulão, e eles chegaram e disseram: Davi, viemos nos alistar, somos rejeitados por tudo e por todos. Descobrimos que você está aqui, Davi, queremos nos alistar. Davi, mas alistar como? Queremos fazer parte da sua guarda, tornar para você um exército. Davi foi recrutando aquelas pessoas que não tinham nome, que não tinham crédito, aquelas pessoas que estavam desprovidas no meio da sociedade. Davi acreditou que aqueles homens que estavam outrora perdidos poderiam se tornar guerreiros de Jeová. E Davi alistou cerca de 400 homens. E quando houve a necessidade de falar com Davi, alguém chega lá no caverna de Adulão, quero falar com Davi. Aí os guerreiros saem para fora. Quem é você que quer falar com ele? Ele era rei de Hebrom. Aí eles disseram: mas você não era aquele rejeitado? Eu era. Agora eu sou um soldado guerreiro. A história diz que Davi teve cerca de 50.000 soldados, mas a história diz que 37 destacaram. Quando Deus chama você para a obra, quando Deus chama você para o ministério, muitas coisas acontecem se você não estiver ligado no trono da graça. No mundo, no quesito espiritual, você perde a bênção. O dia que eu falei: Deus, eu quero ser pregador, saí da festa do carnaval, minha pele começou a coçar. Chegava em casa, uma diarreia que não cortava. Fui emagrecendo, fui ficando magrelo. Alguma coisa dizia na minha mente, no meu coração, que eu estava com o vírus do HIV. Minha filha mais velha tinha 3, 4 anos. Eu olhava para minha filha, eu chorava de pensar que eu não ia ver minha filha crescer. E quando ela dizia, ela via um carro na propaganda, na televisão, ela dizia: papai, quando eu crescer, eu vou te dar um carro igual esse. Eu chorava por dentro, por pensar: eu não vou ver a minha filha crescer. Eu chegava nos meus amigos que há dias não me via, eles diziam: você está doente, você está com AIDS. O dia que eu procurei uma igreja,
Depois o pastor me contou. Ele disse: o dia que você entrou aqui, eu disse comigo mesmo: entrou mais um para morrer aqui dentro. Só o couro e o osso. Eu não dormia, viciado em drogas. Quando eu deitava, me dava uma batedeira no coração, uma tristeza na alma, dizia: tira sua vida. E um dia eu disse: eu vou tirar a minha vida. Despedi das minhas filhas, fui lá despedir da Isabela, da Larissa, que era muito neném, criança. Despedi dela, despedi da minha esposa de longe. Quando eu fui saindo da minha casa, o telefone tocou. Aí eu tentei sair mais rápido, a minha esposa atendeu e disse: Gildo, vem cá, eu estava na rua. Voltei, a sua irmã quer falar contigo. Minha irmã já era mulher de Deus. Disse: me espera só um pouquinho que eu estou chegando aí, preciso falar contigo. Eu não tenho que ir embora. Ela disse: não, me espera só um minuto, tenho que falar com você agora. Deus mandou falar com você agora, tem um recado de Deus para você. Eu disse: vou esperar minha irmã, vou despedir dela e vou tirar minha vida. Estava decidido. Quando a minha irmã chegou, ela disse: Deus mandou nós orar. Quando nós começamos a orar, colocou a mão na minha cabeça, era como se eu fosse uma pena na mão dela. Ela me levava, ela me trazia, mas aquela mão era a mão de Jeová. E dizia assim: filho, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei do lamaçal do pecado. Vou te levantar nesta terra, e você será para mim um demolidor de gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem crê, levante a sua mão e exalte o nome santo do Senhor. Mas continuei. Toda noite eu pulava na cama, meu coração acelerava. Minha esposa corria com um copo de água na mão: está passando mal? Eu tomava aquela água, não conseguia mais dormir. Até que uma noite, quem crê nos anjos do Senhor? Quando foi uma noite, eu tinha ganhado uma Bíblia. E aí, eu acordei, pulei na cama. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, fala comigo. Eu não aguento mais esse sofrimento. Peguei a Bíblia Sagrada e abri em qualquer lugar. E a palavra que eu li naquela madrugada foi assim: ainda que o teu sangue esteja todo contaminado, eu sou o Senhor teu Deus para purificá-lo. Assim diz o Senhor. Eu fiquei atônito, pasmo, porque Deus falara comigo na palavra. Eu fiquei tão feliz que eu fechei a Bíblia Sagrada. E confesso para os irmãos, já li a Bíblia de capa a capa algumas vezes e não achei esta passagem. Dobrei meu joelho feliz: Deus vai me curar. Pus os meus joelhos em cima da minha Bíblia e orei a Deus. E dormi. E neste sono que Deus me deu, diz que eu estava sentado numa sala redonda, num pilar como esse aqui. Muitas pessoas estavam deitadas. E entrou um homem pela porta, um homem de branco, com uma pasta preta na mão. E ele entrava e ele examinava cada pessoa no rosto, olhava. E eu fiquei sentado olhando. Quando ele chegou diante de mim, ele disse: agora é suas vez. Quem está ouvindo diz amém. E ele disse: deita aqui. Eu disse: deitar? Ele disse: deita aqui. E eu deitei, nesta posição, deitado. Aquele homem agachou, colocou a mala no chão, colocou as mãos, mas não encostou em mim. Colocou a mão sobre a minha cabeça e foi soprando.
Ele fez esse processo mais de 10 vezes. Toda vez que ele punha as mãos sobre a minha cabeça, que ele trazia para o corpo, eu não aguentava de dor, e eu ia me levantando junto com ele. E eu sentava quando ele estava nos meus pés, eu já estava sentado de dor. Era como se estivesse rasgando a minha carne por dentro, e saindo algo pelos pés. Eu fiquei frouxo, eu suei que eu derretia de suor. Aquele homem apressado saiu pela porta e foi embora. Eu recompus a minha força e levantei, cheguei na porta. Quando eu olhei para a direita e para a esquerda, não havia nada, não havia um pé de árvore, não havia ninguém, era um deserto de areia. E eu me acordei, num pulo, o coração. Minha esposa está passando mal. A minha casa tinha um bico de luz, tinha que levantar para poder acender a lâmpada. Está passando mal? Eu disse, e ela colocou a mão na cama e disse: você urinou na cama toda. Eu disse: isso não é urina. E aí eu contei para ela, igual eu contei para você agora. Ela disse: Deus te visitou, você foi curado, louvado seja Deus, o Senhor enviou o teu anjo e ele te curou. Comecei a ganhar massa muscular, tive coragem de fazer os exames. Falei: agora eu vou vestir a camisa, agora eu vou me levantar. O diabo tentou me parar, agora eu vou me levantar. E eu descobri que para poder fazer a obra de Deus, ser usado por Deus, tem que buscar poder, tem que ter unção, tem que buscar dons espirituais. Fui para o monte, e o diabo estava sondando, sabendo que estava levantando na terra mais um soldado. Na campanha no meio do mato, 1h da manhã, eu mais 2. De repente escutei umas vozes subindo no monte e pensei: é alguém que veio para orar. Quando de repente um homem subiu com uma pistola na mão, mandou eu deitar, mandou os meus amigos missionários deitar, e disse: vocês vão deitar em fila, e eu vou perguntar para vocês alguma coisa, aquele que errar a pergunta, o último morre. Até aí Deus foi generoso comigo, irmão Tinho, porque eu fiquei no meio, entendeu? Eu não ia ser o primeiro, e eu fiquei ali com uma pistola na cabeça, e ele começou a nos torturar com palavras, e dizia para um missionário lá de Anicuns, disse para ele: por que Jesus morreu na cruz? Depois eu descobri que eles eram todos desviados dos caminhos do Senhor. E ele disse assim: eu não sei, por favor, eu não sei, eu me converti agora, eu não conheço a palavra. Eu disse: bicho, não mata ele não, Jesus, que ele negou a fé, deixa ele morrer não. E chegou em mim, pá! Qual é o último versículo que você quer ouvir da Bíblia? Fala que você vai morrer agora. Falei: misericórdia, fala esse nome aqui não. E foi falando, João 3,16, foi citando os versículos. Os bandidos, 8 bandidos encapuzados. E disse: nós vamos matar vocês, vocês não têm dinheiro. Uma hora dessa aqui no mato, vocês é crente doido, vou matar vocês. Vou tacar fogo primeiro em vocês. E quando o primeiro levantar, nós vai derrubar na bala. Eu disse: misericórdia, com a pistola na cabeça o tempo todo. Lembrei da minha família lá em casa, minhas filhas, minha esposa, e comecei a chorar. O Espírito Santo falou para mim: por que você está chorando? Eu disse: porque eu vou morrer. O que eu estou fazendo aqui 1h dessa no mato, pastor Marcelo? Eu vou morrer. O Espírito Santo soprou no meu ouvido assim:
e disse com voz como voz de muitas águas: você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu disse: como? Clama pelas promessas que fiz na tua vida. Eu disse: Deus, eu ainda não preguei nas cruzadas. Subi no monte para buscar poder, ser um obreiro capacitado. E comecei a ouvir um barulho que fazia tudo. Eu disse: Deus, eu não escrevi meus livros ainda. Eu escutava outro barulho, tudo. Eu com o ouvido no chão. Deus, eu ainda não fui usado nas revelações. E aquele passo foi ficando cada vez mais intenso. Era como se viesse alguém subindo, correndo, subindo aquele monte, batendo os pés no chão. Aí eu entendi aqueles filmes, quando os americanos queriam saber quando os índios queriam saber se os americanos estavam chegando, eles colocavam o ouvido no chão, para escutar os passos dos cavalos. Não era assim, pastor Marcelo? E quanto mais eu clamar pelas promessas de Deus, eles disseram: joga as roupas neles. Pegaram o álcool. Quando ia atear o fogo, uma voz bradou no monte, quase 3 horas da manhã, e disse: não toca neles não, são servos do Senhor. Eu não sei quem apareceu ali, se foi um anjo, se foi homem, se foi arcanjo, se foi querubim, se foi serafim. Eu só sei que Deus mandou o 4º homem para poder nos livrar daquela chama de fogo. Louvado seja Deus, porque quando Deus Ele te chama, Ele luta para aperfeiçoar a obra que Ele determinou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens começaram a descer correndo, quebrando os matos no peito. E ninguém falava nada. E de repente aquela voz disse: não olhe para mim, o primeiro que olhar morre. Disse: Jesus amado, saímos saímos do espeto e caímos na brasa. Ele disse: eu vou descer, daqui 5 minutos vocês desçam. E quando passou aquele tempo, nós não descemos, nós subimos mais para cima e ficamos escondidos até amanhecer o dia. Cheguei em casa, minha esposa disse: meu bem, o que estava acontecendo de madrugada? Parece que alguma coisa puxou o meu pé. Eu acordei assustada e a primeira pessoa que me veio na mente foi você. Comecei a orar por você e a interceder. A princípio pensei que era um demônio. Depois Deus mandava eu orar por você, porque você estava em apuro. Olha o valor da intercessão. Ore pelo seu esposo, ore por a sua família. Deus honra a oração de um justo. Louvado seja Deus. Eu estava nas mãos de bandidos. Josebete era um dos 400 que não tinha valor algum, mas que um visionário olhou para ele e disse: você pode ser um soldado importante para mim. A história diz que ele, quando os filisteus vieram sobre ele, ele com uma lança, ele feriu 800 em uma batalha só. Eliezer era aquele moço que eu comecei a contar no princípio, que estava vendo Davi derrotar Golias. Quando ele viu, presbítero Joel, quando ele viu Davi derrotar o gigante, ele que estava assistindo, ele disse: está aí, quero isso para a minha vida também, quero ser destruidor de gigante. Aí um dia ele foi e alistou lá na caverna de Adulão. Davi, me recebe como soldado? Você sabe lutar? Ainda não, mas eu vi o que você fez com aquele gigante.
Eu quero ser assim, Davi. Davi entra para dentro. Eliezer. A história diz que os filisteus, eles acamparam às margens de Jerusalém, e eles arrumaram uma estratégia militar, para poder destruir Israel. Eles disseram: nós vamos por trás, vamos pelo norte, e vamos descer e alcançar pelo sul, pegar por trás o reino de Israel. Cerca de 5.000 homens gigantes dos filisteus. Quem está ouvindo diz amém. E os 50.000 guerreiros de Davi, eles estavam esperando o ataque pela porta central, pela porta da frente. E os 37 valentes de Davi já estavam com ele no palácio. Quando os filisteus chegaram por trás e deram um grito de maldição, eles davam um grito primeiro. As pessoas se assustavam e corriam com medo. Quando os filisteus deram um grito, a história diz que os 50.000 soldados de Davi partiram em retirada, abandonaram o reino. A história diz que os 37, olha aqui, fizeram uma roda, seguraram nas mãos, fizeram uma roda, os 37. Davi ficou no meio daquela roda. Junto com Davi estava Eliezer, aquele que viu ele destruir Golias. Ele de costa para Davi, Davi de costa para ele, com espada na mão. E em volta deles os outros 30. Por que eles estavam em círculo? Porque de qualquer lado que o inimigo viesse, eles estavam de frente com eles, e eles não tocavam na retaguarda do seu amigo. Eliezer, quando viu os 5.000 filisteus se aproximando com um grito de maldição, ele que estava de costas para Davi, ele tira a sua espada da bainha e lança no chão. Olha para Davi e diz: Davi, meu rei, me permita eu ir na frente, enfrentar esse exército, enquanto todos fugiram da sua presença. Davi olha para Eliezer e fala: Eliezer, são muitos. Ele diz: mas eu vi, Davi, você destruir um gigante, Golias. E quando eu vi, eu almejei para mim, Davi, ser um guerreiro também. Porque eu sei que a força do guerreiro não está na sua estratégia, não está na sua força, não está em sua sabedoria, mas é a unção que sobre ele vem. E eu sei que se eu for no nome do Senhor, Ele me dará vitória. Davi olha para Eliezer e disse: Eliezer, tem minha permissão. Eliezer com a espada, vai de encontro aos inimigos, tira a espada. Eu quero crer que ele era o He-Man daquela época, o espadachim. Quando o He-Man diz: pelos poderes de Grayskull, Eliezer dizia: pelo poder de Deus eu vou. E a história diz que Eliezer, ele enfrentou os inimigos e eles disseram: mandaram só um, vai 3. E Eliezer com a sua espada, ele destruiu os 3, sem desperdiçar um golpe. Aí o rei dos filisteus disse: manda mais 5. Da mesma proporção que eles vinham, eles caíam no chão. A Bíblia diz que ele lutou quase que o dia inteiro. A espada grudou na sua mão, o sangue dos seus inimigos colou
a sua mão na espada, e ele matou mais de 500 homens. Ei! Aí quando ele terminou que os guerreiros filisteus fugiram, os 50.000, vendo a vitória, vieram, sabe para quê? Para saquear os despojos dos guerreiros que haviam perdido a batalha. Enquanto muitos estão na frente da batalha, outros estão fugindo. Enquanto muitos estão dedicando, estão na frente batalhando, outros não querem saber. Se aproximam somente para saquear os despojos. São interesseiros. Pessoas que amam púlpitos e acham que a obra está reduzida somente aqui, mas ele não vai. Ele não entendeu que ele é um destruidor de gigantes. Quando Deus olha para uma pessoa e vê que ela tem uma determinação, um desejo de alcançar a vitória, Deus para os astros, só para ver o seu guerreiro vencer a batalha. A Bíblia diz que Deus e os anjos, eles nos assistem como se nós estivéssemos em um espetáculo. Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. Josué estava na batalha. A batalha se estendeu e já estava virando noite. E Josué orou a Deus e disse: Senhor, pare o sol, permita nós vencermos esta guerra. E a história diz que Deus, ele parou o sol. Eu quero entender que enquanto a lua estava subindo, Deus segurou a lua, e com a outra mão Deus levantou o sol. Tempos atrás, a ciência, os cientistas, os astronautas da NASA, eles queriam saber aonde estaria o Sol em determinado ano da história da humanidade. E eles começaram nos computadores a retroceder o tempo e a voltar. E eles viram que faltava um dia no tempo. 24 horas. E eles não pode ser, o computador estragou, chama o consertador de computador. Chegou lá e disse: os computadores estão perfeitos. Aí tinha um cristão lá e disse: olha, eu leio que em Josué falta, Deus parou o tempo para Josué vencer a batalha. Foi 24 horas. Como eles não tinham mais alternativa, eles foram ler a Bíblia e abriram em Josué. E eles viram, começaram a interessar pela história, mas ainda assim, ficou faltando um tempo de 40 minutos no tempo. Só deu 23 horas e 20 minutos. Ficou faltando 40 minutos. Ele diz: não, essa alternativa não está certa. Ainda falta 40 minutos. E ele disse: mas lá em 2 Reis, um dia Isaías chegou diante do rei Ezequias e disse: você vai morrer. E Deus depois disse para ele: não, você não vai morrer mais, você vai viver. Aí ele disse assim para Isaías: Isaías, como que eu posso saber que eu não vou mais morrer, que Deus me sarou? Aí Isaías disse para ele assim: ó, você quer que Deus adianta 10 degraus na sombra para te provar que você está curado? Ou você quer que Deus retrocede a sombra por 10 degraus? Aí ele disse: ah, Isaías, estender a sombra é fácil, eu quero ver retroceder a sombra 10 degraus. E a história diz que ele orou a Deus e disse: Deus, assim foi determinado. E a sombra
começou a recuar. 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus, 5 degraus, 10 degraus. Aí eles foram analisar pelo relógio do tempo, que marcava a hora pela sombra, e viram que 10 degraus é equivalente a 40 minutos que faltava na história. A ciência comprovou que o Senhor, quando Ele vê um guerreiro na batalha, Deus para os astros, somente para te dar a vitória. Louvado seja Deus. O Senhor te chamou para ser guerreiro. O Senhor te chamou para destruir, destronar gigantes. E por que você está parado? Rabai, Dekeb, Anagai. O inimigo levanta estratégias para te parar, para te frear. Mas Deus está apostando em você. Deus está assistindo de camarote, só para te ver alcançar a sua vitória. Louvado seja Deus. Tu és destruidor de gigante, e Deus não desiste daqueles. Cheguei em casa 11 horas da noite. Meia-noite eu entregava a minha consagração. Fiquei o dia inteiro sem comer, pregando nos terminais, nas cadeias, centro de recuperação, nos ônibus. Cheguei em casa, falei: Deus, agora vou comer, vou entregar minha consagração e vou me alimentar. Deitei no sofá, levantei os pés, pus em cima do sofá, na cabeceira do sofá, peguei o controle da televisão. Quando eu liguei, Deus disse: não é esse alimento que eu quero que tu comas agora. Eu disse: é. E eu pensei: então é a palavra. Peguei a Bíblia 11h30 da noite, quase meia-noite. Aí comecei a ler a Bíblia. Li a Bíblia até 3h30 da manhã. Quando Deus não falou mais comigo, eu falei: agora não tem como mais eu comer, já passou do horário, só vou comer agora no outro dia. Fui tirar do meu bolso a carteira, do meu terno. O Espírito Santo falou comigo: filho, pega R$2, vai aonde eu te mando. Eu disse: Deus, 3h30 da manhã. Eu falei: Senhor, tudo bem, eu vou, mas o Senhor não me mostrou aonde. E Deus mostrou o meu carro chegando lá no cais do Garavelo, do bairro Garavelo. Aí eu peguei o carro, 3h30 da manhã, de terno, peguei os panfletos, pus no bolso, peguei o óleo da unção. E cheguei na porta do cais, o atendente lá do pronto-socorro já sabe que eu sou evangelista, prego à noite, hoje sou pastor pela graça de Deus, mas meu ministério é de evangelismo. Ele disse: entra aqui. Eu disse: não é aqui, o manto é aí fora. Aí Deus me mostrou um homem sozinho, sentado num banco na praça, quase 4 horas da manhã. Quantas horas que eu falei? 4 horas da manhã. Um homem sentado, com as pernas cruzadas, com a mão na cabeça, olhando para os céus. Eu cheguei, de um panfleto para ele, comecei a pregar para ele, preguei e falei o que estava no meu coração. E quando eu ia saindo, ele disse: ô pregador. Eu disse: opa. Ele disse: eu sou igual o senhor. Eu falei: é, como? Olhei para ele, tênis rasgado, calça rasgada, tudo sujo, com frio. Ele disse: eu também sou pregador. Sabe o que é? Eu sou diácono lá na cidade de Jataí, da Assembleia de Deus. Caí no mundo do crack, viciei. Aí peguei o ônibus para mim ir para a cidade de Trindade, cidade santa. Mas aí eu peguei o ônibus errado, parei no Garavelo. Estou esperando aqui desde as 11h30 da noite. Foi a hora que Deus disse: vai comer o outro alimento, que era a palavra. Vai entrar na dimensão do Espírito. Eu li até 3h30. 3h30 foi quando eu estava pronto para receber uma ordem de Deus. Para receber a ordem de Deus tem que estar no Espírito. E o Senhor disse: vai. Peguei meu carro, cheguei lá e fui. E
quando ele me contava isso, eu disse, que hora que você chegou aqui? Eu disse, 11h30, eu encostei aqui. Eu disse, fora que Deus falou comigo aí, na minha casa. 4h da manhã. Mas Deus disse, Ele vai te pedir. E eu preguei, fiquei feliz e esqueci de dar o dinheiro para ele, irmão André. Quando eu fui sair, ele disse, pregador, você não tem R$2 para inteirar a minha passagem, para mim me internar amanhã e ser curado e voltar ao ministério, porque eu também sou um gigante, um pregador do Evangelho, que caiu, mas Deus vai me levantar. Aí eu fiquei feliz, falei em mistério, entreguei para ele os R$2, disse, estamos mais tanto para você lanchar. O Senhor te chamou para o teu ministério. O teu ministério está parado. Satanás está parando o teu ministério e você não tem observado. Deus te chamou, já te entregou a unção ministerial para derrubar gigantes. Desperta, desperta. Efésios capítulo 10, versículo 6. Revesti-vos da armadura de Deus, da couraça da justiça, do capacete da salvação e da unção do Espírito Santo dentro de ti. Receba a unção espiritual e vai para os campos de batalha. Vai para os campos de batalha. Deus quer te usar para derrubar gigantes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Grupo de louvor já pode se colocar. O inimigo arma a estratégia, mas o Senhor quer te dar a vitória. Ele quer te levantar nesses últimos dias. Ele diz, filho, filha, tu não estás aprisionado, tu és livre. Livre. Quando você entender que o Espírito Santo não está a 10.000 pés de altitude. Eu fui pregar um dia e o irmão disse para mim assim, eu ainda era diácono. Aí o irmão disse, o pastor não veio, vamos pôr o diácono para pregar. Eu não pregava nada. Eu não prego ainda hoje, estou aqui de teimoso. E aí ele disse assim, vamos dar oportunidade para ele pregar. E eu comecei a pregar. E havia um presbítero que estava ali presente. E ele disse, irmão Gildo, você chegou aqui como quem não queria nada e hoje está aí pregando. Está fazendo aquilo que muitos não estão fazendo porque estão dormindo. Deus te usa de forma diferente. Aí eu falei, não é porque Deus me escolheu e investiu mais na minha vida não. É porque quando eu começo a falar do amor de Deus, eu não imagino Deus a 10.000 pés de altitude, mas eu sinto o Espírito Santo é aqui dentro do meu peito. Quem tem o Espírito Santo tem liberdade para falar, para expressar. Você que está adormecido no teu ministério, eu te convido nesta noite, vem aqui na frente. Venham todos aqui na frente. Venham todos aqui na frente. Nesta noite Deus vai renovar a sua unção ministerial. Nesta noite o Senhor vai entregar na tua vida a unção de demolir gigantes. Você que está parado no seu ministério há dias, há tempo, e quer ter um novo recomeço. Lembra dos valentes de Davi? Onde ninguém acreditava na vida deles, no ministério deles, onde eles estavam esquecidos pela sociedade, devedores com dívidas no estado. Ei, eles foram até o rei e disse, ô rei, eu quero me alistar no seu exército. Quando aquele moço estava sentado naquele banco ali, ainda no mundo das drogas, Deus me fez entender que Deus não nos abandona, mas Ele está esperando nós nos levantarmos e reagirmos diante do Senhor. Ei, olha para mim, olha para cá. Davi tinha 50.000 soldados.
irmão Gutenberg. 50 mil soldados. 37 foi dado o nome deles na história. 3 se destacaram entre os demais. Que nesta noite eu quero orar por você, para que Deus possa te dar a unção, para você ser um dos 3 soldados. Ei, Jesus tinha cerca de 500 discípulos em Jerusalém. Não era 12, era 500. Mas que estavam próximo dele, que foi dado o seu nome, foi de 12. Mas que se aproximaram e beberam da água mais limpa, foi 3. A sua chamada depende de você querer se aproximar e deixar Deus te usar na obra. Você não foi chamado para um, mas você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser demolidor de gigante. E se você tem esse desejo de se levantar e se tornar um demolidor de gigante, a sua hora chegou nesta noite. Aleluia. Irmão Pedro, vem aqui, irmão Pedro. Às vezes nós imaginamos e pensamos que nós tomamos o caminho porque vem na nossa mente. Mas o Senhor mandou te dizer nesta noite, filho, que a unção que Deus está investindo, Ramai, Dekev, Anagai, levanta a mão assim, como quem vai receber. A unção que Deus está investindo na tua vida, no teu ministério. Deus fala no meu coração, diga assim, filho, fala para ele, tome a sua cadeira, se coloque na posição, porque o Senhor vai te levantar. Você não veio daquele lugar para esse à toa, mas Deus vai te levar como um demolidor de gigantes. Se você crer, receba a autoridade que vem do céu na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. E parabadagashodekev anagai, Sharabadev anagassuria, ai managassu de paz. Fecha os teus olhos. Eu vou orar por ti. E você vai apresentar o seu ministério diante do Senhor. Eu quero crer que nesse dia vamos ter testemunho de pessoas que vão sair daqui e já vão entrar nos campos de batalha. E vão ser reconhecidos pelo nome, porque se tornaram verdadeiros guerreiros e guerreiras do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai tocando, meu Deus, agora, meu Pai, através desta palavra, meu Deus, aquele que almeja no seu coração se tornar um guerreiro do Senhor, meu Deus, derrama, meu Pai, sobre ele agora, sobre esta mulher, chamada Keve Anagai, vai tocando, meu Deus, agora, desperta o ministério desse homem, desta mulher, e Shareba Dagashai, e anda Rabanagasu. Vai orando, vai orando, vai orando, vai buscando ao Senhor. Diz, Deus, eu quero ser como um dos guerreiros de Davi, me faça como um dos 3. A tua chamada é específica. Deus quer te usar nesta última hora. Esta geração é a geração do último tempo. Jesus está com as mãos na maçaneta. Adore a Deus, adore a Deus. Diz, Deus, eu quero. Aleluia, Jesus. Aleluia, Adore a Ele aí, entre no mundo espiritual.
Adore o nome do em Senhor. sua família. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Diga no seu coração: Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. tu não és mais escravo do medo. Adore ao Sou Senhor. mais Enxaraba escravo do bagaço. medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho. Já tem gente recebendo, já tem gente recebendo a unção. Sou Jarabadagaçá. mais escravo do medo. Aleluia. Sou filho. Abra o teu coração. Deus já está tocando, já está tocando, já está recebendo, está recebendo. Recebe aqui a unção, recebe a unção ali. Receba, receba. Xarabadaganagasai. Iparabanagasou. Olha o poder de Deus aí. Olha o poder de Somos Deus o aí. teu filho. Ipareganeganai. Libertos pela cruz. Olha a unção de Deus aí, ó. Temos Xarabadaganagai. acesso livre a ti. Só você que acredita. E pra Receba, sempre. receba. Oh, aleluia. Já tem gente recebendo aqui, ó. A cachoeira de Libertos poder. do pecado. A cachoeira de poder está derramando neste lugar. Nada Você pode receba, nos receba aí, separar do seu receba a unção, amor. receba poder, receba a unção de Somos guerreiro. da sua família. Aleluia. Nos juntamos Olha a unção de para guerreiro. cantar Deus o nesta som da noite derrama. liberdade. Aleluia. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Aleluia, Deus. Olha o poder de Deus aí. Deus está me mostrando uma cachoeira de poder. É a unção que Deus está derramando sobre a tua vida nesta noite. Então estenda as tuas mãos, abra a tua boca e coma o alimento que o Senhor te entrega nesta noite. Xarabanagasai, tu não és mais escravo do medo, tu és o filho de Deus, tu tens o espírito de coragem. Xarabadagasharabadai. Olha a unção de Deus derramando aí, ó. Olha a unção de Deus derramando. Deus quer te abençoar. Abra a tua boca e exalte o nome do Senhor. Olha o poder de Deus ali, ó. Olha o poder de Deus ali, ó. Ebaraganagasai dekevianagai. Olha o poder de Deus ali. Filma ali, pregador. Filma lá. Olha o poder de Deus ali, ó. Já está derramando, já está derramando. A unção de Deus já está derramando. Receba, mulher, receba, mulher, receba fogo nos pés, fogo nas mãos, agora! Aleluia, Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor. Me resgatou pra que eu pudesse Tem fogo cantar. descendo, tem fogo descendo. Orando.
Não sou mais escravo do medo. Aleluia. Quem é guerreiro recebe. Quem é guerreiro recebe. Recebe. Receba. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém nesta noite que ouviu a palavra e quer aceitar a Jesus, fazendo uma nova aliança com o Senhor? Eu te convido aqui na frente. Se tem alguém para Jesus nesta noite, dê um passo à frente. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero reconciliar, eu sou guerreiro. Pastor, eu quero reconciliar, eu sou guerreira. Eu te convido aqui na frente, você que quer renovar as alianças com o Senhor. Venha entrar para o campo de batalha. Venha se tornar um guerreiro, uma guerreira. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe o pastor Gutenberg desta igreja, grupo de louvor, os cantores.